Que maravilha esta palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um salmo lindíssimo que devemos guardar no coração. Mas hoje eu tenho um outro salmo para compartilhar com você. É o Salmo 27, um salmo bem conhecido. E eu queria compartilhar no verso 1, apenas o verso 1. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 27, verso 1. A palavra diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos ler juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Vamos curvar nossa fronte e mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, esta manhã, ao abrirmos a Tua Palavra e ao buscarmos extrair dela os ensinamentos para as nossas vidas, queremos Te pedir humildemente que Tu venhas falar com nossos corações. Que Tu venhas ministrar pelo Teu Espírito Santo a Tua Palavra, a Tua vontade, a Tua verdade e a direção para as nossas almas. Que sejamos assim fortalecidos e impactados por essa palavra e revigorados pela Tua presença em nós. É a nossa oração, é o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre medo hoje. E eu queria introduzir o assunto de forma poética, lendo aqui um poema de Cecília Meirelles, que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade humana. E o poema diz assim, o título é Tu tens um medo. E ela fala assim: Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho vários medos. Eu não me considero uma pessoa medrosa, mas é natural que eu tenha alguns medos, né? Afinal de contas, o medo faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho medo quando eu vou para o mar, lá para o meio do mar pescar, mergulhar no meio do oceano, porque eu sempre acho que tem um tubarão esperando, né? Esse é um medo justo, né? Porque o mar, o oceano tem tubarão, né? Mas é um medo que eu carrego da minha infância, desde os 10 anos de idade, porque eu sou daquela geração do filme Tubarão. Então aquilo me marcou de um jeito tão profundo que eu não consigo esquecer. Mas digamos assim, esse é um medo que acontece muito esporadicamente, né? E também não é um medo que vira paranoia. Eu, quando era mais jovem, surfei muitas vezes e sempre dentro d'água ficava pensando e pedindo: Senhor, me livra do tubarão, me livra do tubarão. Você deve ter medos aí que às vezes até são difíceis de explicar, medos que vêm da sua infância, mas há medos que são comuns entre nós todos. Nós, por exemplo, nós temos medo das coisas da nossa segurança física, vivemos numa cidade complicada, né? A gente tem medo de assalto, medo de violência, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de perder o emprego, né? E quantas vezes você e eu passamos a noite em claro por causa do medo? Porque o medo vem e ele assola o seu coração de um jeito que você não se desvencilha e luta, e quando você vê, você gastou a noite aflito, né? Medo, de fato, é essa característica na nossa psique, né? E sentir medo é algo bem normal.
Acontece que medo de menos ou medo de mais pode gerar em nós um desequilíbrio, pode gerar em nós um problema, né? O contexto dessa história, desse salmo, é o contexto da vida de uma pessoa que, conquanto fosse extremamente corajosa, era uma pessoa que tinha medo. Esse é um salmo de Davi. Não tem como não dizer que Davi era um homem corajoso, verdade? Começou com a sua juventude, né, adolescência e juventude, enfrentando um gigante. Depois ele, para livrar suas ovelhas de um leão, matou o leão. Então assim, esse homem não era um homem frágil, ele era um homem corajoso. No entanto, ele demonstra que tinha medo, né? Davi foi rei durante 40 anos, ele foi rei em Hebrom durante 7 anos, em Jerusalém durante 33 anos, então isso está registrado lá em 1 Crônicas 29, ele teve uma vida conturbada, porque como rei, ele viveu perseguido. Antes de virar rei, ele foi perseguido pelo rei Saul durante alguns anos, né? Foi jurado de morte por Saul, fugia de Saul com medo de ser morto por ele. Mas Davi também travou muitas lutas, muitas batalhas com os povos da vizinhança, os filisteus, né? Os amalequitas, os jebuseus, os sírios, os moabitas. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de lutas. E seguramente Davi tinha inimigos. Mas até dentro de sua casa, Davi tinha inimigo. E ele escreve salmos falando da sua aflição com relação ao seu filho Absalão, que o perseguia. Portanto, conquanto Davi fosse uma pessoa valente, ele tinha lá os seus temores. E é nos salmos onde a gente encontra o coração de Davi sendo derramado e mostrando como ele é gente como você e como eu. Como ele é gente que tem medo, que vive seus temores. Davi era um homem que confiava em Deus, e quando a gente lê o Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele demonstrava assim sua coragem. São muitos outros exemplos onde Davi demonstra sua fragilidade, angustiado, com medo das circunstâncias que o cercavam. Veja, por exemplo, Salmo 4. Salmo 4, verso 1. Ele mostra claramente a sua aflição. Ele ora: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No Salmo 6, no verso 2, Davi ora: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. No Salmo 7, Davi diz: Senhor, meu Deus meu, em Ti eu me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Mas talvez o salmo que demonstre mais essa aflição de Davi seja o Salmo número 55, onde Davi diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. E é nesse contexto de um homem que sentia medo, que tinha intranquilidades, apesar de ser corajoso, é que Davi, no Salmo 27, fala daquilo que lhe dá coragem, daquilo que tira dele o medo. E ele usa 3 palavras para ilustrar o quanto ele recebia de Deus coragem para enfrentar os seus medos. E é sobre essas 3 palavras que eu queria meditar e extrair nosso ensinamento dessa manhã. A primeira delas é luz. Davi diz: o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Podemos perguntar assim: mas o que luz tem a ver com medo? Uma resposta simplista, razoável, é que luz desfaz escuridão, e
escuridão é sinônimo de medo, né? Muitas vezes a gente vive situações de escuridão, de blackout, onde o medo surge. Mas essa é uma resposta muito simplista. A pergunta é: como Davi encontrava coragem na luz de Deus? Bem, essa conexão de Deus com a palavra luz faz parte de um processo que a gente chama de revelação progressiva. Lentamente e progressivamente, Deus foi nos revelando as suas verdades. É claro que hoje, no século 21, quando lemos um salmo desse, nós temos todo um conhecimento agregado de séculos e milênios para entendermos. Mas temos que pensar que Davi, que viveu 1000 anos antes de Jesus, não tinha tudo isso. Então precisamos perguntar de onde vem essa confiança, como foi construída essa confiança em Davi a partir do conceito de que Deus é luz. E quando a gente olha na Escritura, essa associação de Deus sendo luz começa na criação, porque Moisés nos revelou, quando escreveu, lá no Gênesis, no capítulo 1, que Deus disse: haja luz e houve luz. Portanto, Deus criou a luz. Ora, se Deus criou a luz, como Ele pode ser a luz? Ele não pode ser aquilo que Ele criou. Então é necessário entendermos como essa metáfora que diz Javé é a minha luz, foi construída. Nós sabemos que a luz é um pré-requisito para a vida biológica. Nós vemos no próprio Gênesis que Deus criou a luz e depois criou a vida. A vida sucedeu à luz. Portanto, Deus, sendo o Senhor da vida, foi lentamente revelando sua conexão com a palavra luz. E ele, por exemplo, começou manifestando a Moisés, manifestando-se no meio de uma sarça ardente. Uma sarça que queimava, tinha fogo, mas não se consumia. E lá Deus disse: eu sou Javé, eu sou o que sou. Deus se revela a Moisés como Javé, do meio da luz. Mas Deus também manifestou mais adiante o seu poder no meio do arraial de Israel. Quando Israel, já no cativeiro do Egito, passa por aquele período das 10 pragas, e Deus lançou a 9ª praga como sendo a praga da escuridão, das trevas. E é curioso quando você lê lá em Êxodo 10, que todo o Egito ficou no escuro, menos os israelitas, menos a casa dos israelitas. Então Deus começa a mostrar o seu cuidado e o seu poder, manifestando uma luz sobrenatural. Ao serem libertos das garras de Faraó, o povo de Israel foi guiado por uma coluna de fogo à noite. Essa era uma manifestação de Deus ali, e conduziu os hebreus ao longo do deserto pela luz da coluna de fogo. Então, progressivamente, Deus foi mostrando que Ele era a luz e que Ele assim guiava o seu povo. E como parte dessa presença, Ele estabeleceu leis, estatutos, mandamentos, e Ele entregou essas leis ao povo e associou-se à luz de Deus, às leis de Deus. Ele manifestou os estatutos ao povo, trazendo a eles luz, vida e liberdade. Deus então se manifesta no alto do Monte Sinai como um fogo ardente e entrega a Moisés a tábua das leis, e assim mostra que ele tem uma ligação com luz, e seu mandamento tem uma ligação com luz. E Moisés desce daquele monte iluminado, resplandecendo, o seu rosto brilhava. Então Deus, sua santidade, sua lei, seus estatutos, seus preceitos e sua paz passaram a estar ligados à palavra luz na mente e no coração dos hebreus ao longo dos anos, conforme ia se passando a experiência de Deus com o seu povo, ao ponto de Davi, o próprio Davi, escrever no Salmo 4, no verso 6, o seguinte: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O próprio Davi, mais adiante, no Salmo 36, verso 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Nós vemos também outros salmos,
o salmista escrevendo no Salmo 43, verso 3, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ou até mesmo o famoso Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi, irmãos, sabia que não precisava temer nada nem ninguém, pois a luz de Deus estava com ele, a luz de Deus estava nele, a luz de Deus era com ele. O Senhor era a sua luz, guiava os seus passos, aclarava suas decisões, dissipava as suas trevas da alma. E Davi, ao seguir os estatutos e os preceitos recebidos do Senhor, ele tinha luz no seu caminho, ele andava seguro, porque a palavra de Deus dava a ele luz para o caminho. E essa ideia de Deus associado à luz do Antigo Testamento ecoa no Novo Testamento a partir da presença de Jesus, porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse, ainda por um pouco, no capítulo 12, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas aos seus discípulos. Nós não temos, irmãos, nada a temer. Quando a luz de Cristo está conosco, está em nós, brilha ao nosso redor, nós não temos nada a temer. Nós precisamos entender essa relação. Andar na luz de Cristo é andar no bem, é andar fazendo o bem, é andar promovendo o bem. E isso nos traz segurança. Quando nós andamos na luz de Cristo, as trevas da nossa alma se vão. As dúvidas se vão. As questões se clareiam. A nossa jornada não se torna uma jornada cambaleante, duvidosa, como quem anda na escuridão. Não. Quando andamos na luz de Cristo, temos firmeza, temos segurança. O evangelista João diz lá no comecinho do Evangelho, no capítulo 1, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Irmãos, nós não precisamos temer as forças do mal. Quando andamos na luz de Cristo, essa luz que habita em nós, ela afasta todas as trevas, ela dissipa todo o mal. O mal tem que fugir. As trevas têm que partir. Portanto, quando vamos enfrentar situações espirituais, onde há um embate espiritual com as forças do mal, precisamos saber que estamos na luz, caminhamos na luz e o mal vai fugir da nossa presença. Nós temos que ter essa convicção. O grande pregador batista, Charles Spurgeon, do século XIX, ele escrevendo sobre o Salmo 27, sobre esse verso 1, ele nos diz que após a conversão, o Senhor é a nossa alegria, é o nosso conforto, é o nosso guia, é o nosso mestre, mas em todos os sentidos, após a conversão, o Senhor é a nossa luz, luz dentro de nós, luz ao nosso redor, luz refletida a partir de nós e luz a ser revelada em nós. Irmãos, o Senhor é a nossa luz. A quem temeremos? Do que terei medo? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então esse é o primeiro ponto da confiança de Davi. O Senhor é a minha luz. A quem temerei? Mas o segundo, a palavra que Davi usa é salvação. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Bom, salvação também é uma palavra ou um conceito que foi progressivamente revelado através do povo de Israel, ou revelado aos próprios israelitas. Por exemplo, Moisés, quando ele testemunhou
o livramento que Deus deu ao povo ao atravessar o Mar Vermelho, Moisés cantou e disse: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Mas Moisés também, no momento onde ele estava triste com o povo que se afastava de Deus, Moisés escreve lá no Deuteronômio, no capítulo 32, que o povo engordou-se e deu coices, engrossou, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Moisés entendia e via que Deus era a salvação. Ana, quando teve Samuel, depois que teve Samuel, ela louva ao Senhor e diz lá em 1 Samuel capítulo 2, está registrado isso: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Davi, quando entrou em Jerusalém, para reinar em Jerusalém, e quando ele trouxe a arca, que não estava numa outra cidade, ele dança e canta, e lá em 1 Crônicas 16, está registrado isso, que é exatamente também o Salmo 96, que diz: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Mas, irmãos, o que há de curioso com essa palavra salvação, que tem a ver com os nossos dias, nos dias de hoje, é que essa palavra, que é usada nesses vários textos, é a mesma palavra que dá origem ao nome de Jesus, Yeshua, lá no hebraico. É o mesmo radical, é a mesma palavra. Davi, portanto, cria no seu Redentor. Davi cria que haveria de surgir o seu herdeiro, um herdeiro perpétuo do seu trono, e que não apenas o salvaria das suas situações de guerra e de perseguição, mas muito além, um Redentor que o salvaria dos seus pecados, da sua condenação eterna. Então Davi escreve no Salmo 13, verso 5, o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. No Salmo 51, quando ele fala do seu pecado com Batseba, arrependido, no verso 9 em diante, ele diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, Davi não estava falando de uma salvação que era dada como fisicamente dos seus inimigos. Davi está falando de uma salvação espiritual, de uma salvação da condenação do pecado, de uma salvação da separação eterna. E ter a Deus como sua salvação é o que dava a Davi coragem e tirava de Davi o medo. E essa é a mesma palavra para nós hoje, porque o profeta Malaquias, lá no capítulo 4, predisse que o sol da justiça nasceria trazendo salvação em suas asas. E essa salvação vem de Jesus. Jesus é a nossa salvação. E se Jesus é a nossa salvação, de quem ou de que teremos medo? Porque Ele mesmo foi quem nos disse que Ele veio buscar e salvar o perdido, que somos nós, ou que fomos nós. E Ele mesmo é aquele que disse que todo aquele que o Pai lhe desse, esse viria a Ele, e de suas mãos ninguém lançaria fora, ninguém arrebataria. Essa salvação que temos em Jesus, ela é cabal e completa, não há o que temer, irmãos. Essa salvação que temos em Jesus é aquela que faz com que tenhamos coragem de enfrentar os inimigos que surgem pela frente, sendo o principal deles a morte. O nosso principal inimigo é a morte. Ter a salvação em Jesus e crermos que o Senhor é a nossa salvação, nos permite dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Porque o meu Senhor venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Crer nisso
faz com que tenhamos firmeza. Crer nisso faz com que nós digamos aos nossos inimigos: não temos medo, porque o Senhor é a minha salvação. Mas a terceira e última palavra que Davi usa nesse texto é a palavra fortaleza. E ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Essa ideia de Deus como fortaleza também é uma ideia que foi sendo construída no coração e na mente dos hebreus. Fortaleza não é uma palavra muito comum na Bíblia, aparece só 18 vezes no Antigo Testamento. Mas era uma ideia que habitava no coração dos israelitas. Na realidade, o primeiro que usou foi o próprio Davi, usou essa palavra. Lá em 2 Samuel, no relato, disse Davi: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Mais adiante no Salmo 37, que foi cantado agora há pouco, Salmo 37, no verso 39, diz: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Vejam que Davi conecta a salvação dos justos com fortaleza. E essa conexão nos remete também ao Salvador Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Naum diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas a conexão de salvação com fortaleza nos remete à palavra de Jesus para nós, quando Ele diz para você e para mim, e foi registrado pelo Evangelho de Mateus, e Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós podemos nos refugiar em Cristo. Nós podemos encontrar abrigo em Cristo. Nós podemos encontrar em Cristo a fortaleza que nos cerca e que nos protege. E nos faz não ter medo das circunstâncias. E nem de ninguém. Nós podemos experimentar isso, alcançar esse repouso para as nossas almas em Cristo. Portanto, eu queria concluir repetindo essas três palavras: luz, salvação e fortaleza. Três palavras que falam muito a respeito do nosso Senhor. E a minha exortação nessa manhã é para que você e eu andemos na luz de Cristo. Deixemos o Senhor Jesus iluminar o nosso caminho e assim dissipar o nosso medo e a nossa insegurança, tirar as trevas da nossa existência. Nós possamos viver na luz, experimentar a luz na comunhão uns com os outros, mas nunca deixarmos de andar com o Senhor, com a luz de Cristo. Mas também que você e eu possamos nos apegar à salvação concedida por Jesus, que você e eu possamos repetir a nossa confissão de fé, que nós cremos nele e que fomos salvos por seu sangue, pelo seu sacrifício, fomos remidos pelo seu sangue derramado em nosso favor. E assim, crendo nele, experimentando dessa redenção, sintamos a total coragem de enfrentar o nosso pior inimigo, que é a morte. Que nós possamos nos apegar à rocha que é Cristo, possamos manter os nossos pés sobre a rocha e tomar a Jesus como nosso abrigo, de modo que estejamos protegidos por Ele, aconchegados debaixo de suas asas, de modo que ali nós experimentemos a segurança, a coragem e possamos dissipar todo o medo. Que você e eu possamos nos atentar para isso, que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. E assim não há nada, nem ninguém a temer. Somos feitos fortes nessa crença, nesse Senhor que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?
Vamos curvar nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor Santo, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu ensinamento, pela Tua presença, pelo Teu Espírito nos convencendo, ó Deus, da Tua verdade. Que o Senhor possa aplicá-la nos nossos corações e assim transformar a nossa experiência cristã numa experiência corajosa que lança fora todo medo. Que nós possamos experimentar assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.